Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estar na casa dEle e poder cultuá-lo. Isso é uma dádiva, é uma graça de Deus para todos nós. Como a irmã disse aqui no início do culto, quantos queriam estar e não podem estar por algum motivo. E o Senhor nos dá essa graça, esse privilégio. Então, louvamos a Deus por isso, adoramos o nome dEle por isso. E louvamos a Deus também por podermos continuar aí a nossa série de mensagens, a graça que bate a sua porta. Temos um resumo aí dos domingos, que nós já conversamos sobre a graça. E eu não sei se eu já falei isso, mas se falei, vou repetir de novo, novamente, outra vez. A graça, nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos ouvindo por aí. Eu vejo muitos pastores, muitas igrejas pregando sobre a graça, de uma forma tanto quanto duvidosa. Para isso, nós precisamos conhecer a Bíblia, para isso nós precisamos estudar a Bíblia, para isso nós precisamos saber quem estamos ouvindo, para que a graça não seja confundida com uma liberalidade que está sendo pregada por aí nos dias de hoje. A graça é um favor imerecido do Senhor. Ela nos alcançou e por isso que nós estamos aqui. Ela tem nos alcançado, é por isso que nós estamos vivendo para a honra e glória do Senhor. E essa graça que bate a nossa porta todos os dias, ela é um favor imerecido de Deus sobre nós. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com quem você tem ouvido. Cuidado o que você tem lido. Cuidado. Né? Eu creio que 5 domingos é muito pouco para nós falarmos sobre a graça. Muito pouco. Mas é apenas uma introdução, um pontapé inicial, para despertarmos na igreja esse tema muito relevante para os nossos dias. Profundo para os nossos dias, mas que nós precisamos. Eu entendo que estou falando para um grupo de homens e mulheres que são e desejam continuar sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu entendo que eu estou falando para um grupo de homens e mulheres que desejam experimentar essa graça. A verdadeira graça. Não uma graça da liberalidade, que você pode fazer o que quer. E você vai a Deus do jeito que você quer. Continua do jeito que você quer. E está tudo certo. Isso não é graça. Isso é pecado. Mas não é esse mérito da palavra de hoje, mas eu quero só recapitular. Primeiro domingo nós falamos um pouco sobre ser acompanhado pela graça. Segundo domingo sobre a graça salvadora. Terceiro domingo ser mudado pela graça. E hoje nós vamos falar um pouco sobre ser capacitados por essa graça. Uma graça que nos capacita. E é uma capacitação. Talvez você possa ouvir ser capacitado pela graça e acha que ela vai nos ensinar a fazer muitas coisas. Mas é algo que permeia, que rodeia o nosso dia a dia. E você vai perceber isso, já na leitura do texto que nós vamos ver. Você vai perceber isso, que é algo que nós precisamos liberar todos os dias nas nossas vidas. Algo chamado perdão e amor. O perdão, a falta de perdão é uma âncora na nossa alma. Que quando nós não liberamos, ela nos prende aonde nós estamos. E nós não conseguimos avançar, nós não retrocedemos, nós ficamos parados. E ela nos segura e nos impede de viver a graça de Deus. Quando somos capacitados pela graça, a própria graça nos faz olhar para o outro, com um olhar de amor, de perdão, de graça. E entender que o erro do meu irmão e da minha irmã, ele também é o mesmo erro meu. Ele também está no mesmo nível que eu erro, que eu peco. Então, vamos entender um pouco sobre isso hoje. Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao verso 37. Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao verso 37. Enquanto você abre, eu estou vendo alguns rostinhos diferentes que eu não conheço. Algum visitante de primeira vez? Sim? Qual o nome, meu irmão? Rafael? De primeira vez? É?
Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Lucas capítulo 10, 25 a 37. Assim diz a palavra do Senhor. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu bem, ou você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Pai, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Senhor, a única forma de não pecar contra o Senhor é guardando a tua palavra no nosso coração. Que nessa noite o teu Espírito Santo continue a falar aos nossos corações. Que ele continue a ministrar nas nossas vidas, Pai, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, ó Deus. Não aquilo que acaricia o nosso ego, mas aquilo que nos tira da nossa zona de conforto, para nos levar para a zona de confronto da tua palavra, Senhor. Porque aí nós crescemos, aí nós desenvolvemos, aí, Senhor, nós aprendemos verdadeiramente o que é ser servo e serva do Deus Altíssimo. Usa a minha vida, Senhor, como o Senhor desejar. Eu me diminuo, Senhor, para que o teu Espírito Santo cresça dentro de mim. Em nome de Jesus eu oro nesta hora. Amém e amém. A graça do Senhor, antes de Jesus, antes de nós conhecermos Jesus, sermos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A graça, aliás, nós não fazíamos algumas coisas, mas após receber a graça de Deus, após receber Jesus nas nossas vidas, nós passamos a fazer essas coisas que nós não fazíamos, porque a graça de Deus, ela nos acompanha. Pastor, o que o senhor está falando? Antes de nós encontrarmos Jesus verdadeiramente na nossa vida, às vezes perdoar alguém era muito difícil para nós. E eu quero entender que depois da graça de sermos encontrados por Jesus, perdoar alguém se torna algo fácil nas nossas vidas. Eu não disse simples, eu disse fácil. Porque somos alcançados pela graça. Servimos a um Deus, a um Jesus, que levou sobre ele, na cruz do Calvário, todos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a graça dele nos alcançou. Essa graça que nos alcança é a graça que nós devemos externar ela para outras pessoas.
Essa graça que nos alcança, é ela que nós devemos deixar fluir nas nossas vidas para outras pessoas. O texto que nós lemos relata a história de uma pessoa que fez uma pergunta para Jesus. O detalhe interessante nesse texto, que essa pessoa não era qualquer pessoa, não era um morador que estava ali desinformado, não sabia o que estava acontecendo, mas o texto diz que era um perito na lei de Moisés. Para ser um perito na lei de Moisés, para ser um fariseu, um sacerdote, como diz a palavra do Senhor, os peritos na lei, os doutores na lei, os especialistas na lei, eles precisavam conhecer de cor todas as leis de Moisés. Nós estamos falando aí de aproximadamente 600 e tantas leis. Mal às vezes a gente consegue decorar os 10 mandamentos. Imagina decorar 600 e poucos mandamentos, 600 e poucas leis. Então, não é qualquer pessoa que está indagando Jesus. Não é qualquer pessoa que está perguntando para Jesus. E eu, ao olhar para esse texto, eu entendo que esse homem, ele estava querendo testar Jesus. Não era uma pergunta assim, Jesus, o que diz a lei de Moisés? Se ele era um doutor na lei, subtende-se que ele sabia a lei. Se ele era um perito na lei, subtende-se que ele já sabia a resposta. A pergunta, ele já tinha a resposta daquela pergunta. Então, ele estava querendo testar Jesus, para ver se realmente Jesus era tudo aquilo que estava aparentando ser, ou se ele era apenas um aventureiro que estava passando por ali. É importante nós lembrarmos que Jesus, já nesse contexto, ele já estava confrontando o sistema religioso daquela época. Ele já estava sendo uma pedra no sapato dos doutores da lei, porque ele estava trazendo para a realidade de quem vivia uma religiosidade a graça do Senhor. Ele já estava trazendo para aquela realidade um outro olhar que esses doutores não tinham, porque para eles ou você cumpria as 600 e tantas leis, ou você era um pecador e não podia se chegar a Deus. Essa era a tônica, essa era a realidade dessa época. Então esse homem estava tentando tirar a paz de Jesus ali, cutucar Jesus para ver o que ia sair dali. Mas mal sabia ele quem era aquele que estava perguntando. Se fosse nos dias de hoje, a gente ia falar, sabe de nada, inocente. Mal sabia ele que era Jesus, o Cristo ressurreto, o Cristo verdadeiro, que ele estava perguntando e querendo tirar a paz dele. E vale a pena nós lembrarmos também, meu irmão, minha irmã, que essa pergunta não era uma pergunta simples para eles, porque para nós hoje, a eternidade é clara, a questão de eternidade para nós é clara, mas para eles, esse era um assunto muito difícil de conversar, era um tabu no meio deles. Mas então esse homem, para mim de uma forma cínica, vai perguntar para Jesus, Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus sabiamente respondeu a pergunta desse fariseu, fazendo uma outra pergunta. Jesus disse mais ou menos assim, doutor, vamos fazer o seguinte, me responde você, o que a lei de Moisés disse? O que a lei de Moisés fala sobre esse assunto? E o doutor na lei respondeu, Moisés disse que para herdarmos a vida eterna, nós precisamos amar a Deus de toda a alma, coração, força e entendimento, e também disse que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus, de uma maneira sincera e objetiva, disse o seguinte, ok, se você já sabe a teoria, então faça na prática, porque é necessário amarmos a Deus com a mesma intensidade que nós amamos o próximo, para nós termos acesso à vida eterna. Está começando a entender aonde eu quero chegar hoje? Se a gente fala que a gente ama a Deus, mas não consegue amar o irmão que está sentado do meu lado no banco, precisamos rever alguma coisa dentro de nós. Precisamos rever alguma coisa dentro do nosso coração. É a palavra, é Bíblia, não sou eu que estou falando, é Bíblia.
Jesus então dá essa resposta para o doutor da lei, para o fariseu, porém ele não contente. O fariseu faz uma outra pergunta para Jesus, uma outra pergunta para cutucar ainda mais. Ele fala para Jesus o seguinte: Jesus, e quem é o meu próximo? Nesse momento, Jesus, com toda a sua sabedoria, ele vai e conta uma parábola. Eu preciso confessar a vocês que se fosse eu ia falar: ô abençoado, ó, dá linha na pipa, vai, para de perturbar, para de encher. Mas Jesus é Jesus, e por isso que eu não sou Jesus, graças a Deus por isso. Jesus vai e conta uma parábola. Quando você brigar com a sua esposa, ao invés de você ficar nervoso, conta uma parábola para ela. Quando você estiver nervoso com o seu esposo, conta uma parábola para ela. Jesus nos ensina em todo o tempo, em todo momento, de todas as formas. Jesus conta uma parábola assim: era uma vez um homem que tinha acabado de sair de Jerusalém, com destino a uma cidade chamada Jericó. No meio do caminho, vieram alguns violentos assaltantes, além de roubarem, também bateram, espancaram e deixaram ele quase morto. Estando esse homem jogado na estrada, um sacerdote viu, mas atravessou a rua e não socorreu. O sacerdote, aquele que estava saindo do culto de domingo à noite, sabe? Atravessou a rua e não socorreu. Saiu do culto cheio do Espírito Santo, mas viu alguém jogado na rua, atravessou a calçada e foi embora. Estando ainda o homem jogado na estrada, passou um levita, que também saiu do culto, cheio do Espírito Santo, mas viu o homem lá, atravessou a rua e foi embora para casa, porque já é domingo à noite, amanhã tem que trabalhar, sabe como é que é, né? Porém, naquela mesma estrada havia um viajante samaritano. Quando ele viu aquele homem na sarjeta quase morto, ele pegou o homem, tratou as suas feridas, levou para um hotel, pagou a diária do hotel e ainda disse ao dono do hotel: ó, se ele precisar de alguma coisa a mais, dê a ele, amanhã eu passo aqui e acerto a conta, está tudo certo. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei: qual desses três personagens foi o próximo a esse homem que estava necessitado? Foi o samaritano, respondeu o doutor, né? E só ele teve misericórdia desse homem. E aí finalmente Jesus terminou a conversa com o doutor da lei desse jeito, né? Dessa forma: ok, o fariseu, se você deseja mesmo a vida eterna, faça como esse samaritano fez. Se você realmente deseja a vida eterna, faça como esse homem fez. Eu creio que nessa história, e nós vamos ver isso agora, precisamos definir quem é quem nessa história para nós entendermos o que é ser capacitado pela graça de Deus. Primeiro ponto: os assaltantes violentos representam o reino de Satanás, o reino que deseja roubar, matar e destruir, o reino que representa a teoria de que o que é seu, ou aliás, o que é seu é meu, pouco importa o que precise fazer, se tiver que matar a gente mata, mas o que é seu é meu. É assim que os assaltantes se comportam, sim ou não? A gente luta para conseguir alguma coisa, vem alguém e rouba essa coisa que nós conquistamos. Então nesse primeiro personagem aqui que nós vemos dos assaltantes violentos, representa o reino de Satanás. O que o reino de Satanás vem para fazer na nossa vida? Matar, roubar e destruir. Não pense você que o inferno está brincando de ser inferno nos dias de hoje. Não pense você que Satanás está brincando de ser Satanás nos dias de hoje. Essas são as três tarefas dele: matar, roubar e destruir. Deixa eu te falar uma coisa: se ele encontrar isso aqui aberto na sua vida, ele vai entrar, vai matar, vai roubar e vai destruir. Ou seja, o estilo de vida dos ladrões é o seguinte: o que é seu é meu. Segundo, o sacerdote e o levita que desprezaram o ferido na história representam o estado que se encontrava o sistema religioso judaico naquela época. Um sistema cínico sistema cínico à situação alheia. Um sistema que representa a teoria do seguinte: o que é meu, o que é seu é seu.
representa o seguinte: eu vivo a minha vida do meu jeito aqui, e você não se mete, você vive a sua aí, está tudo certo, o problema é seu. Esse era o sistema religioso judaico da época. Eu vivo aqui, você vive aí, cada um no seu quadrado, e está tudo certo. Um sistema religioso que amava a Deus com os lábios, dentro do templo, aparentava ter uma vida religiosa sadia, mas na verdade desprezava os pobres, as mulheres, as crianças, os imigrantes, as viúvas. Está conseguindo entender? Era um sistema religioso que via no culto à noite, erguia sua mão e cantava: eu quero conhecer Jesus, mas ao sair do templo via alguém necessitado e virava as costas para ele. Quando nós somos capacitados pela graça, nós olhamos o próximo com a mesma estima que nós temos a nós mesmos. A graça nos transforma, a graça nos muda, a graça muda o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Ou seja, esse estilo de vida dos religiosos é o seguinte: o que é nosso, o que é seu, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Terceiro, sobra então o samaritano, que representa como deve ser a ação cristã na sociedade. Uma ação onde não é ódio porque o outro pensa diferente de mim. A gente não vive isso não, né? Hoje não tem, mais ou menos, não tem isso. Uma ação cristã aonde na política quem é de direita não fala com quem é de esquerda. Eu não estou falando isso lá fora não, estou falando dentro da igreja. Dentro da igreja. Onde eu não posso discordar de você, porque se eu discordar de você, você é meu inimigo, eu sou seu inimigo, e a gente não se fala mais. Então o samaritano vem para representar uma ação onde não há ódio, porque a outra pessoa pensa diferente dele. Uma ação onde os feridos são sarados. A igreja é para isso, amém? A igreja é para sarar os feridos. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Essa é a tarefa da igreja, uma ação onde os enfermos, eles são curados, uma ação onde o pecador, ele é redimido, uma ação onde a justiça sobrepõe a injustiça, uma ação onde o amor não vence simplesmente o ódio, mas ele vence a indiferença. Eu creio, isso é meu, tá? Eu creio que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. É terrível quando alguém olha com indiferença para nós, sim ou não? É terrível quando alguém olha com um olhar, sabe, de coitado para nós, é ou não é? Não sou só eu que sinto isso. Ei, a igreja que é capacitada pela graça, na vida, no estilo de vida do samaritano que Jesus está contando essa parábola, é o seguinte: o que é meu é seu também. As minhas lutas, aliás, as suas lutas precisam ser as minhas lutas. A sua bênção é a minha bênção. Nós acabamos de nos alegrar aqui com vários testemunhos, porque a bênção da irmã, da outra irmã, a nossa bênção aqui na igreja é a nossa. Somos abençoados. Não há indiferença, ou pelo menos não pode haver indiferença. O samaritano aqui, nessa parábola que Jesus vem contar, vale a pena nós lembrarmos aqui, meu irmão, irmã, que provavelmente na parábola, na história de Jesus, esse homem que estava jogado, que apanhou, era um judeu. E para um samaritano falar com um judeu, nunca iria existir isso. Porque os samaritanos não se davam com judeus. Isso não iria existir. O que Jesus está contando nessa parábola? Que é independente do que o outro está pensando, ou de quem é o outro, a minha mão precisa estar estendida. O meu olhar de graça e de amor precisa estar estendido. Jesus vem contar nessa parábola para o doutor da lei, que estava indagando e questionando ele, que aquelas pessoas que não sabiam as 600 e tantas leis de Moisés, elas também eram alcançadas pela graça de Jesus.
elas também eram merecedoras do amor de Deus, o Pai. Então, nesse terceiro ponto, o samaritano vem para mudar a história. Jesus aqui usou a figura do samaritano para mudar o pensamento daquele doutor da lei. Nós precisamos olhar, meu irmão, minha irmã, trazendo para a nossa realidade hoje. A igreja do Senhor precisa olhar para o próximo com um olhar de graça, de amor e de misericórdia. Veja, eu não estou falando para o próximo só aquele que está lá na rua, não. Estou falando para nós aqui. A indiferença, se ela existe, ela precisa cair por terra em nome de Jesus. A falta de amor, se ela existe, ela precisa cair por terra em nome de Jesus. A falta de perdão, se ela existe, ela precisa cair por terra em nome de Jesus. Porque somos um em Cristo Jesus. Somos um nele. O que se deve levar dessa história ou desse sermão? O que nós somos dentro da igreja, como pastores, membros de igreja, nós devemos levar nas estradas da vida. O que nós fazemos aqui dentro, nós precisamos fazer lá fora. Levantar a mão para Deus e dizer: Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te amo. Aqui dentro é a coisa mais fácil que tem na face da terra, porque há um ambiente para isso, há uma música para isso. A presença do Senhor está neste lugar. Mas quando eu sair por aquele portão e encontrar alguém necessitado, eu preciso erguer a mão e falar: Senhor, eis-me aqui, me permita ajudar essa pessoa, me permita estender a mão para essa pessoa. Ser capacitado pela graça é ser capacitado por Jesus, para olhar para o outro com os mesmos olhos que Jesus um dia olhou para mim e olhou para você. Quem somos nós para não verter o amor, sendo que Jesus nos amou primeiro e se entregou na cruz do Calvário por mim e por você? Quem somos nós para não liberar perdão, se Jesus levou sobre ele todas as nossas acusações, todos os nossos pecados, e toda vez que nós nos achegamos a ele, ele nos perdoa por completo. A palavra de Deus diz que quando nós confessamos os nossos pecados verdadeiramente, ele joga no mar do esquecimento. Jesus não se lembra mais dos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, a igreja do Senhor, igreja que eu falo aqui é uma igreja de forma geral, a igreja cristã, a igreja do Senhor, precisa ser capacitada pela graça, porque eu acho que nunca houve na história tanta necessidade, nunca houve na história um clamor de homens e mulheres desejosos de algo novo. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação daqueles que estão sentados lá assistindo Fantástico agora. É isso que está falando na sua Bíblia? Sim ou não, gente? Vocês estão comigo? A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A sociedade aguarda com ardente expectativa que nós possamos transbordar essa graça que nos alcançou. A graça é de graça, mas não é para todo mundo. É para quem se rende aos pés da cruz de Cristo. Há muitas pessoas que precisam se render aos pés da cruz de Cristo. Nós conhecemos, eu conheço, tenho certeza que você conhece. Às vezes dentro da nossa casa, tem muitas pessoas que precisam se render aos pés da cruz de Cristo. Mas em uma igreja que tem um olhar de graça e de amor, nós devemos ser essa graça nas estradas da vida, transbordar isso por onde Deus tem nos levado, nos becos, nas vielas da vida, porque a vida religiosa, para que a vida religiosa não venha nos fazer cínicos ao sofrimento alheio, para que a vida religiosa não venha nos fazer como homens e mulheres que passam por alguém que está precisando e não se comova com essa pessoa. E veja, eu não estou falando de um mendigo ou de alguém que está pedindo comida ou disso, daquilo, não estou falando nada disso.
Isso também. Mas eu não sei você, mas eu percebo que a alma das pessoas estão gritando por algo diferente. A alma das pessoas estão gritando para que eu e você possamos pregar o Evangelho de Cristo a elas. Mas pregar é a tarefa do pastor, sim ou não? Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Está falando para o pastor ir? Só o pastor vai para pregar o Evangelho? Ide e pregar o Evangelho a toda criatura. A tarefa de gerar ovelha é da ovelha, né? A gente falou sobre isso pela manhã aqui. Não é pastor que gera ovelha, ovelha gera ovelha. Esses bancos que ainda estão vazios, amém? Ainda estão. Eles vão ser cheios, porque nós vamos começar a gerar ovelhas em nome de Jesus. Eles vão ser cheios, porque essa igreja, a partir de hoje, começará a ser cada vez mais capacitada pela graça de Cristo Jesus. Eles vão ser cheios, porque o Espírito Santo continuará a derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas, e aqueles e aquelas que caminham conosco vão sentir algo diferente em nós, e essa é a porta escancarada que o Espírito Santo de Deus está abrindo para mim e para você, para nós pregarmos o verdadeiro Evangelho a toda criatura que está necessitada. Sabe, lá em Cruzeiro, a minha oração, sabe qual era? Senhor, traga a igreja macumbeiros, feiticeiros, bruxas, traga a igreja espíritas, traga a igreja pessoas que estão necessitadas da tua graça, traga a igreja pessoas que precisam do teu amor, mendigos, viúvas. Essa é a minha oração, era a minha oração lá, vou começar a fazer aqui também. Não se assuste não, se começar a chegar gente por aí, dessa maneira, não se assuste, e sentar do seu lado, o poder do Espírito Santo que habita em você vai transformar a vida dessa pessoa. O poder de Deus que está nessa igreja, que nos acompanha, vai transformar a vida dessas pessoas. Lembra em uma das histórias que Jesus contou, que ele mandou convidar todas as pessoas ricas da época para ocupar a mesa da festa do casamento, e elas não quiseram ir? Quem que Jesus mandou chamar? Quem? Os coxos, os mendigos, aqueles que estavam sentados na rua. O dono da festa mandou chamar esses para sentarem à mesa, porque aqueles que Jesus veio, eles não quiseram. Aqueles que o dono da festa chamou não quiseram. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, sejamos encontrados por uma igreja que não deseje, que sente do nosso lado só homens e mulheres importantes, cheirosas e bem vestidas. A tarefa da igreja é para alcançar todos. Se Deus mandar pessoas assim, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas se entrar por aquela porta, um macumbeiro, todo vestido de branco e sentado do seu lado, o poder do Espírito Santo vai transformar essa vida, porque essa alma tem validade para Jesus. Jesus contou essa parábola para mostrar para aquele doutor da lei, que ele não era ele só que estava certo. As pessoas que não decoraram as leis de Moisés e não tinha uma posição naquela sociedade, também era alcançada pela graça e pelo amor de Deus. A igreja foi feita para servir a quem quer que seja, servir ao outro, a quem quer que seja. Não é só servir no material, é servir também com a minha ajuda. Meu irmão, o que você está precisando? Qual é a ajuda que você precisa? Eu vou te ajudar, dentro daquilo que eu posso, eu vou te ajudar. Isso é ser igreja, isso é ser comunidade de fé. Jesus está contando essa parábola para mostrar para ele que a indiferença entre um judeu e um samaritano não foi impeditivo para que o samaritano estendesse a mão.
A indiferença entre nós e aqueles que pensam diferente de nós não pode ser impeditivo da manifestação da graça de Deus na nossa vida. Nós não podemos esperar que aqueles que estão no mundo manifestem a graça de Deus, porque a graça de Deus não está lá, a graça de Deus está aqui. Ela se manifestou para nós, para mim e para você todos os dias. Nós fomos alcançados pela graça. Quem precisa manifestar a graça é a igreja do Senhor. Quem foi capacitado por Jesus para manifestar o amor dele é a igreja do Senhor. Quem precisa fazer a diferença é a igreja do Senhor. Aonde nós estamos. Por onde Deus tem nos colocado, por onde Deus tem nos encaminhado. Precisamos voltar a ser igreja na sua essência. Se nós queremos a vida eterna, nós precisamos definitivamente aprender que devemos amar a Deus com toda a alma, coração, força, entendimento, e também amar o próximo como a nós mesmos. Quem seria o nosso próximo? Para os israelenses de hoje, o palestino. Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar? Tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio? O israelense estender a mão para o palestino, ou vice-versa? Para um árabe, é o judeu. Para mim e para você, quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Quem é aquele que amanhã eu vou precisar chegar e falar: meu irmão, eu estou junto com você. Minha irmã, estou junto com você. Que as nossas indiferenças fiquem de lado. Mas eu preciso manifestar a graça de Deus que está na minha vida, também na sua vida. Em resumo, amar o próximo é amar a pessoa que já estamos acostumados a odiar. Forte, né? Amar o próximo é amar a pessoa que já estamos acostumados a virar a nossa cara. Até porque o samaritano nessa história era o que mais tinha motivo para não ajudar esse viajante. Você lembra dos dois personagens que saíram antes? Que Jesus falou antes? O sacerdote, dentro do templo, dentro da igreja, o que ele fez? Virou a cara e foi para casa. O levita, dentro do templo, dentro da igreja, o que ele fez? Virou a cara e foi embora. O samaritano nessa história é o que mais tinha motivo para não ajudar esse viajante. Mas independente de como ele foi tratado no passado, por ser excluído, imigrante samaritano, ele escolheu tratar de maneira mais divina possível. Tratar com amor quem em outro momento o tratou com indiferença. O samaritano tratou com amor aquele que lá atrás virou a cara, xingou, menosprezou. É fácil ser capacitado pela graça? É fácil externar a graça de Jesus? Sabe, gente, que se com as nossas fraquezas, os nossos defeitos, Deus nos permite que o chamemos de Pai, por que não devemos estender essa graça ao nosso próximo? Se pecadores e errôneos que nós somos, todos os dias. Quem não tem pecado, levanta a mão aí, que eu vou reverenciar. Se pecadores que somos, Deus nos permite chamar de Pai todos os dias. Quem somos nós? Para não estender essa graça que nos alcançou a outras pessoas. Sabe, se Deus nos amou tanto, será que nós não podemos amar as outras pessoas? Se Deus nos perdoa tanto, será que nós não podemos perdoar as outras pessoas? Tendo Jesus nos servido na mesa da graça, nós não podemos dividir pelo menos algumas coisas com o nosso próximo?
A compreensão do que Cristo fez por nós mediante a graça nos capacita a realizarmos o mesmo com quem nos relacionamos por meio da graça. Eu termino o meu sermão de hoje com uma frase de Max Lucado, que ele diz assim: a dinâmica de conceder graça é a chave para entendê-la, pois é quando perdoamos os outros que começamos a sentir o que Deus sente. Entendeu? A dinâmica de conceder a graça é a chave para entendê-la, pois é quando perdoamos os outros que começamos a sentir o que Deus sente. Qual é o seu próximo hoje? Que você precisa estender a graça de Deus sobre a vida dele. Qual é o nosso próximo? Talvez você fale: pastor, hoje não tenho ninguém. Se prepara, que essa semana vai aparecer alguém. Eu oro para isso. Eu oro para que apareça gente difícil. Pastor, você está profetizando coisa ruim? Não, não estou profetizando não. Do que adianta a gente ouvir e não ter a prática? Qual é o próximo que nós precisamos externar a graça e o amor de Cristo Jesus? Que nessa semana a gente tenha experiência na nossa vida. Porque Jesus veio para mudar o sistema religioso judaico daquela época. Jesus vem até mim e a você hoje para mudar o nosso pensamento do que é ser servo, do que é ser servo, do que é ser filho e filha, do que é ser alcançado pela graça de Deus. Às vezes a gente olha para a graça, lembra que eu falei no começo? Cuidado com quem você tem ouvido falar sobre a graça. Às vezes a gente olha para a graça e acha que nela nós podemos fazer tudo, nós temos liberdade para fazer tudo. A graça é uma coisa boa que de Cristo para nós, de Jesus Cristo para as nossas vidas. Sim, ela é. Mas a graça vem para nos confrontar, porque o papel da graça é nos mudar de dentro para fora. A transformação do Espírito Santo. A transformação acontece de dentro para fora. A graça ela é externada de dentro para fora, ou seja, primeiro o confronto precisa ser aqui. Eu preciso ser confrontado todos os dias, porque senão eu entro na minha zona de conforto, e na zona de conforto o pecado me engole, a indiferença me engole, a falta de amor me engole, o pensar em mim mesmo me engole. Mas quando eu vivo na graça, no confronto do Espírito Santo de Deus, Ele não permite, porque ela me confronta, ela me cutuca, ela me impulsiona a viver de uma forma diferente, para que o mundo veja que o Pai me enviou, para que a sociedade veja que a igreja que eu vou, o Deus que eu sirvo, é um lugar diferente, é um lugar que transforma, é um lugar que cura, que liberta, que renova, que é um lugar que faz nova todas as coisas, não pelo lugar, não pelo pastor, não pela placa da igreja que está lá fora, mas faz nova todas as coisas pelo poder do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Permita ser capacitado pela graça de Cristo Jesus. Permita ser capacitado por essa graça que te alcançou, e é por isso que você está aqui. Porque se ela não tivesse te alcançado, você não estaria aqui hoje. Da mesma forma que eu estou hoje aqui, tem muitas pessoas na minha família que precisam estar aqui também. Muitas pessoas dentro da minha casa que precisam sentir, fluir de mim a graça e o amor de Cristo, para alcançar a vida dela. Quero te convidar a se colocar em pé nessa hora, se você puder. Talvez não seja uma palavra que você estava esperando. Talvez ao ler ser capacitado pela graça, você estava esperando 7 chaves para viver a graça de Deus.
5 chaves para ser capacitado por essa graça. Mas Jesus vem nos confrontar nessa noite, porque ser capacitado pela graça é reconhecer que o mesmo Deus que me salvou também pode salvar aquele que me perturba todos os dias, aquele que me tira a paz todos os dias. E sabe quem é que vai falar de Deus para essa pessoa? É você. Sabe quem precisa externar a graça de Deus? É você. Porque Deus te chamou para ir pregar o Evangelho a toda criatura. Deus te chamou para transformar a sua casa. Deus te chamou para transformar o seu serviço. Deus te chamou para transformar essa igreja, pela graça que Ele está derramando sobre as nossas vidas. Enquanto nós louvamos a Deus, eu quero te convidar a orar. A orar. E você vai orar no seguinte sentido: Deus, qual é o meu próximo hoje? Qual é a pessoa hoje que eu preciso falar da tua graça e do teu amor? Quero te convidar hoje a orar e falar: Deus, qual é? Quem é a pessoa que eu preciso externar essa graça? Mas ore, presta atenção no que eu vou falar. Ore, se realmente você quiser. Não assuma um compromisso que você não vai cumprir. Ore se realmente estiver no seu coração a vontade de ser capacitado pela graça para fazer a diferença onde Deus tem te colocado, em nome de Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras, enfim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças, enfim, ao sentir teu toque, por tua bondade, liberta-nos no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras, enfim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças, enfim, ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta-nos ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar,
dizer que sou grato, me derramar, dizer que é bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, sou grato, me derramar, dizer que é bondoso. Você consegue orar uma vez mais? Ore. Ore ao Senhor, diga: Deus, eu preciso da tua graça, mas tal pessoa também precisa. Ore e fale: Senhor, eu preciso da tua graça todos os dias, mas Pai, fulano também precisa. E que eu seja a ponte para que isso aconteça. Que eu seja a porta aberta para que essa pessoa também experimente a tua graça, o teu amor. Seja ousado no Senhor. Seja ousada no Senhor. E fale: Senhor, usa a minha vida. Eu estou rendido aos teus pés. Mas usa a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós precisamos ser capacitados por essa graça. Nós precisamos ser capacitados pela tua graça. A tua graça, ela nos basta. Precisamos ser capacitados, ó Deus, porque não queremos ser encontrados como esse sacerdote, como esse levita da parábola que o teu filho contou, de pessoas que tratam com indiferença aqueles e aquelas que estão nos caminhos da vida. Mas queremos ser encontrados como esse samaritano, que acolheu, cuidou, investiu e fez a diferença na vida da pessoa. Nós somos chamados por Ti para fazermos a diferença, Pai. Precisamos fazer diferença. Precisamos, Senhor, externar essa graça que um dia nos alcançou, manifestar esse amor que vem até nós todos os dias das nossas vidas. Porque há tantas vidas para salvar, Senhor. Se não for por nós, por quem será, Jesus? Há tantas pessoas necessitadas do Teu amor e da Tua graça. Isso que nós temos dentro de nós, Senhor, nos ajuda a colocarmos tudo isso para fora. E nós estamos pensando lá fora, mas Pai, se há alguma situação no meio do Teu povo, que a partir dessa noite que haja perdão, que a partir dessa noite que haja cura, que a partir dessa noite que haja, Senhor, o derramamento do Teu perdão, ó Pai, e que toda indiferença caia por terra em nome de Jesus. Se há alguma situação que precisa ser consertada, Senhor, que seja consertada pelo poder do Teu nome, Jesus. Para que as brechas, para que as arestas continuem sendo, Senhor, dissipadas, arrancadas, e possamos prosseguir como uma igreja que é salva pela graça de Jesus Cristo. Prosseguir como uma igreja que é capacitada pela graça do Senhor. Não uma igreja que vive uma falsa religião, mas uma igreja que vive verdadeiramente a graça de Cristo Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, outra vez, diante do Senhor. Nós nos humilhamos e pedimos: tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da nossa vida, para que possamos viver o Senhor
para que possamos viver o Teu Evangelho como o Senhor deseja, da forma que o Senhor deseja, porque nós somos o Teu povo, a igreja é Tua, nós somos ovelhas, somos rebanho do Teu pastoreio. Muda, transforma, restaura as nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos nessa hora, pedindo, Senhor, continua a nos capacitar pela Tua graça. Não para que inflamos o nosso ego, mas continua a nos capacitar pela Tua graça, para que as pessoas lá fora, elas sejam impactadas pelas nossas vidas, por onde nós passarmos, por onde nós andarmos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero pedir para a pastora vir aqui à frente. Pastora, por favor, pedir para ela orar por nós, encerrando esse culto, e nos impetrar a bênção também, em nome de Jesus, amém. Ministério da Administração, nossa reunião está de pé. Após encerrar o culto, a gente vai se encontrar na salinha aqui atrás, tá bom? Em nome de Jesus. Oremos. Graças te damos pela oportunidade de estar na tua casa nessa noite, para ouvir do Senhor a tua palavra, Senhor amado, que nos impulsiona, que, Senhor amado, que nos alerta, que nos aviva. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, ó Deus querido, que tu toques em cada coração, Senhor, para que possa ser preenchido e fortalecidos na força do teu poder, para a caminhada dessa semana, Senhor. Esse é só o primeiro dia, Senhor. Temos uma semana inteira para viver, então, por favor, com a tua graça, seremos mais que vencedores, ó Senhor. Vem e derrama sobre nós, Senhor, a porção para a caminhada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez hoje por nós, tanto na escola dominical como à noite. Obrigado, Senhor, pelo teu poder sobre cada um de nós, sobre o teu Espírito Santo, ó Deus, que mora dentro de nós, e no Senhor nos aviva, nos aquece, nos enche, nos move, Senhor. Obrigada. Sairemos daqui, Senhor, com, Senhor, a nossa aljava cheia do teu poder, para ministrar aqueles que estão no caminho, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus na face da terra. Amém e amém. Deus abençoe. Ótima semana a todos em nome de Jesus.